São 7h33. A saúde dos olhos é o tema da entrevista de hoje e está aqui no estúdio o convidado Leon Gruppenmacher, que é médico oftalmologista, professor da Faculdade Pequeno Príncipe, da Faculdade Evangélico Mackenzie, entre várias outras coisas, não vou ficar aqui a manhã inteira. Bom dia, eu falei doutor Leon, ele falou não, Leon. Bom dia, Leon, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço. Uma reportagem recente do Estadão mostrou que há um crescimento preocupante no número de pessoas cegas nas últimas décadas, né? Em 2020 eram 43 milhões, 19% a mais do que 2015, 40% a mais em comparação com uma estimativa de 90%. E a matéria destaca que 90% dos casos de perda de visão são considerados preveníveis. Quais que são as principais causas e medidas de prevenção da perda de visão? Eu acho que a gente tem que separar em duas fases e duas regiões. No Brasil, infelizmente, ainda a principal causa de cegueira é a catarata, que é tratável. Então, de cegueira é tratável. Então, essa a gente opera, o paciente volta a enxergar. No mundo é glaucoma, como primeiro, e degeneração macular. O que acontece? Como a longevidade está aumentando, quer dizer, o tempo de vida, a expectativa de vida aumentou muito, doenças relacionadas à idade passam a se sobrepor. Então, o paciente que morria mais precocemente com seu diabetes ou morria mais precocemente fator etário mesmo, por outras complicações, ele acaba desenvolvendo essas doenças que causam a cegueira, mas que não são tratáveis. São preveníveis porque elas têm controle, mas não têm tratamento. Vamos explicar então para o ouvinte o que é a catarata. Catarata é a lente do olho que ele perde a transparência. Então, quando a gente vai ficando mais velho, ou por um trauma, ou pela senilidade mesmo, pela faixa etária, a gente vai ficando mais velho, como se o vidro do carro, como um carro antigo, o vidro do carro vai perdendo a transparência. Então, a gente vai lá e substitui essa transparência, volta a enxergar, como se substitui o farol do automóvel e volta a ter uma luz boa. Isso é a catarata. Tem predisposição para catarata ou fatores comportamentais que levam à catarata ou não há controle nenhum sobre isso da pessoa? Existem fatores, principalmente diabetes, é o principal fator. É exposição a sol, que nós estamos num país tropical, que a exposição a sol ultravioleta também é importante. Ele pode levar mais precocemente a catarata. E hoje não se espera mais, que nem se falava antigamente, nossos avós, madurar a catarata. A partir do momento, de acordo com a profissão do paciente, se está atrapalhando a vida, a qualidade de vida, você vai lá e opera, porque a cirurgia, o resultado é muito bom. Existem pessoas jovens com catarata ou é característico da pessoa idosa? A grande maioria são idosos, mas tem nenês que nascem com catarata. Isso é importante, esse alerta, porque a gente tem 48 horas, 72 horas para operar essa criança, para ela receber a luz e esse olho saber que ele está funcionando e aprender a enxergar. Então, muitas vezes a criança nasce por defeitos metabólicos, quer dizer, houve alguma complicação durante o desenvolvimento dela, que ela nasce com catarata e tem que ser operado como neném mesmo. E é uma cirurgia feita na maternidade ainda e simples como ela é? Ela não é simples na criança, porque a criança ainda a gente não consegue substituir o cristalino. São aquelas crianças que usam óculos bem fortes, porque a lente do olho, que é o cristalino, que é substituído, tem no mínimo 12 graus. Então, você no início, quando é nenenzinho, você deixa com óculos, e depois, mais tarde, quando o olho está formado, se implanta uma lente. Entendi. Com relação, você falou sobre a relação entre a diabetes e a catarata. Com relação à diabetes, que outras doenças oculares estão associadas à diabetes e que tipo de diabetes? Tanto faz diabetes tipo 1 quanto tipo 2. Na verdade, não é só o descontrole da doença, mas o tempo do diabetes é um fator preditivo importante. Quanto mais tempo a sobrevida aumentou, maior chance a gente tem. Daí vem a prevenção. O paciente diabético tem que fazer fundo de olho, tem que ser examinado pelo menos uma vez ao ano. E não adianta nada tratar o olho se não controlar o diabetes. Então, a entrada de açúcar, que é o diabetes, entra e sai da célula, entra líquido, puxa líquido. Isso leva aos fatores e às doenças que o diabetes acabam facilitando. Ou seja, a pessoa com diabetes tem que fazer um controle mais intenso aí, né, da sua rotina com o oftalmologista. E o interessante disso é que os menores vasos que a gente tem estão dentro do olho. Então, se eu vejo o fundo do olho desse paciente diabético e o vaso está bom, eu sei que o rim está bem, eu sei que outros órgãos também estão bem. Então, é muito mais fácil se fazer uma avaliação e muito mais barato fazer uma avaliação oftalmológica
do que uma avaliação renal ou cardiológica. Esses dias tinha até uma reportagem, se não me engano, no Estadão ou no Globo, falando sobre doenças que podem ser identificadas com o exame oftalmológico, muito provavelmente o de fundo de olho. Por que isso acontece? Por que é possível identificar outras questões? Porque, na verdade, o olho é a ligação entre o sistema nervoso central, quer dizer, o cérebro e o resto do corpo. E toda a circulação passa ali. Por serem os menores vasos, então todas as doenças que possam afetar o vaso sanguíneo, primeiramente vão se manifestar no menor. Por exemplo, pressão hipertenso, paciente que tem hipertensão arterial. O que acontece se a gente ligar uma torneira ligar uma torneira e você tem uma mangueira no jardim? Se aumentar o fluxo, ela vai ficar tortuosa. Então a primeira coisa que a gente vê é aumento da tortuosidade. O vaso fica mais torto no fundo de olho. A gente já sabe que ele é hipertenso, eu não preciso medir a pressão, mas é uma grande pista. Defeitos pequenos de vaso, pequenas hemorragias que o diabetes começa assim, antes de causar qualquer perda de visão. Bom, se eu sei que esse vaso, provavelmente outros vasos também vão estar. Então é o primeiro passo dos menores vasos, é o calibre do vaso que determina que o olho realmente pode ser o primeiro local a ser diagnosticado. E a pressão arterial tem alguma relação com a pressão do olho, a intraocular? Absolutamente nenhuma. Isso que é importante. E a pressão ocular não dói. E esse que é o grande perigo, o aumento da pressão ocular, a gente chama de glaucoma. Esse é o grande perigo. Por exemplo, o diabético é muito mais propenso a ter glaucoma. Isso existe uma correlação bem importante. Diabetes e história familiar. Quer dizer, meus pais tiveram glaucoma, minha mãe, meu pai, eu tenho uma chance maior de ter. Isso está provado. Mas não existe relação entre a pressão do corpo e a pressão do olho. O que é a pressão intraocular? Pressão intraocular, veja, o olho é uma bolinha cheia de líquido e se aumenta a pressão ao longo dos anos, ela vai matando o nervo. Eu costumo brincar para os alunos, e às vezes os alunos ficam me olhando, que na verdade o olho não enxerga. O olho, ele capta uma imagem, manda para o cérebro, sabe o que diz que eu sou gordo, que você é magra, que ele usa barba. Quer dizer, se o olho vai aumentando a pressão, essa ligação, quer dizer, o mensageiro, o office boy, que é o nervo óptico, ele vai sendo pisoteado, ele vai sendo matado. E nervo não tem regeneração. Então o glaucoma, que é aumento da pressão do olho, ele vai matando o nervo que leva a imagem. Então o olho fica normal, mas não tem mais eu demitir o boy que leva para revelar a foto. Daí eu não consigo. E é sempre o glaucoma? Por que a pressão acaba subindo? Essa pressão de dentro do olho? Ou porque a gente produz líquido demais, ou porque o ralo está entupido e escoa de menos. São os dois princípios. Tanto é que as drogas que a gente usa para isso, ou é para aumentar, fazer sair mais líquido, ou para diminuir a produção desse líquido. Esse é o princípio. Se fala que o glaucoma é considerado uma doença ocular silenciosa. Por quê? Porque não traz sintoma. Quando a gente perde o sintoma, quer dizer, o paciente começa a perder a lateralidade. Ele vai descer uma escada, ele tem uma dificuldade. Ou ele vai manobrar seu automóvel, sua bicicleta, ele tem que começar a virar a cabeça. Quer dizer, isso já foram anos esse nervo sendo pisoteado, sendo morto. A gente vai perdendo a lateralidade de visão. Então a gente não tem sintoma e quando esse sintoma surge eu já perdi. Aquilo que eu já perdi eu não recupero. É um dano irreversível. Completamente. Existe alguma predisposição à genética? Você já falou que tem, mas com relação a hábitos, estilo de vida? Fumante, raça negra e diabetes são os três principais, além da história familiar. Agora vamos mudar um pouquinho, porque é um assunto que eu acho que interessa muito aos ouvintes, porque é algo que é cada vez mais comum as pessoas fazerem cirurgias de correção dos erros de refração, né? Que é lá, você tem miopia. Quais são as cirurgias disponíveis atualmente para esse tipo de correção? Vamos lá. Pacientes jovens é o laser, a partir dos seus 18, 20 anos, quando o grau está estável, quer dizer, eu parei de crescer, meu grau não vai mais mudar, eu estou apto, desde que os exames mostrem que está tudo ok no meu olho, a operar. Então, em pacientes jovens é o laser. Pacientes jovens que a córnea, quer dizer, a tampinha do relógio, o vidro do relógio é muito fino no que a gente faz o laser, não conseguem, hoje a gente tem lentes que a gente implanta especialmente. E pacientes acima dos 48, 50 anos, a gente já opta por uma cirurgia de catarata, mas com finalidade de tirar o grau, não porque o paciente tenha catarata. Então, mas é a mesma cirurgia? Não é a mesma cirurgia. A finalidade é a mesma, mas não é feita com laser. Daí é uma cirurgia de catarata. Com relação aos problemas de refração, todos podem ser corrigidos com cirurgia? A grande maioria deles, sim.
quase a totalidade, desde que a gente tenha uma anatomia, quer dizer, que o olho seja normal. Explica pra gente o que que é cada um, porque eu imagino que muita gente tenha dificuldade de Tem. compreender o que é a miopia, o que é a hipermetropia e o astigmatismo, Batismo, né? exato. Miopia é aquele paciente que não enxerga de longe. Ele enxerga tudo de perto, ele trabalha na sua tela, mas ele vai atravessar a rua, ele aperta o olho para enxergar de longe, porque ele realmente não enxerga. E por que que isso acontece dentro do Porque olho? o olho é maior do que o normal. Então a luz para antes de chegar nesse nervo que leva lá para dizer que eu sou eu. Então essa é a miopia. A hipermetropia é o contrário. O olho é mais curto que o normal. Então ele é menor. Por isso que a hipermetropia usa grau positivo e a miopia usa grau negativo. E o astigmatismo não tem a ver com distância. Astigmatismo tem a ver com qualidade de visão. Eu enxergo, mas enxergo embaçado. Então falta nitidez. A impressão de que às vezes as pessoas têm um grau que vai aumentando ou passam a ter miopia com a idade. Por quê? Porque o olho está em desenvolvimento. O olho termina seu crescimento por volta dos seus 18 anos. Por isso que a gente não opera antes dos 18, 20 anos, quando o grau está estável. À medida que a gente vai crescendo, o tamanho do olho também vai crescendo, e isso causa a miopia. E a hipermetropia também já ouvi dizer que algumas pessoas vão perdendo, vai diminuindo o grau. Porque o olho continua crescendo um pouquinho, como o hipermétrope é um olho um pouquinho menor, ele cresceu um pouquinho, ele compensa o grau. Agora, como é que é feita essa cirurgia? É muita gente que tem muito medo, né, de que mexa no olho, da dor, da agonia. É uma cirurgia difícil ou ela é indolor? É uma cirurgia extremamente tecnológica, mas indolor. O pós-operatório da cirurgia de miopia, da hipermetropia, às vezes é um pouco chato. As primeiras 48, 72 horas, normalmente o paciente tem sensação de areia e a luz incomoda, mas são 48, 72 horas. Eu não me recordo, nesses anos de clínica, que alguém que tenha dito, me arrependi de ter operado. Realmente a qualidade de vida se sobrepõe a tudo isso. E há muitos riscos envolvidos? Desde que bem indicado, não. O risco é a indicação errada. Eu brinco que cirurgia é muito boa desde que a indicação seja certa. Então, se pegar um profissional que você confie, que ele tenha uma qualidade de avaliação boa, é muito mais difícil indicar a cirurgia do que fazer a cirurgia. Na cirurgia de correção, né, é colocada uma lente no olho? Como é que ela funciona? Na cirurgia de catarata, sim. A gente tira o cristalino, que é a lente do olho, que a gente já explicou, e é colocado uma lente. O que mudou nos últimos anos é que a qualidade dessa lente é extremamente superior. Então você tem lente para corrigir miopia, você tem lente para corrigir astigmatismo e tem lente junto que corrige a vista cansada que o paciente tem depois dos 40 e poucos anos. Então você mata tudo de uma vez. Então é uma cirurgia de retirada do cristalino com finalidade para correção do grau e definitiva. Essa não muda mais. Pela experiência com os pacientes que fizeram cirurgias para esse tipo de correção e como a vida mudou, a qualidade de vida muda com relação à autonomia, a poder dirigir, o que você diria sobre a recomendação de fazer? A partir do momento que esteja incomodado com a sua visão, a qualidade muda muito. Por exemplo, um esportista ou um surfista, quer dizer, esportes, acordar não depender do seu óculos. Economicidade, quer dizer, é mais barato se operar e gastar de uma vez do que ficar trocando de óculos todo ano. Voltar a ter qualidade de visão ao dirigir, por exemplo, um profissional da direção, um caminhoneiro, ou alguém que dirige muito, um motorista de Uber, de táxi. Cirurgiões que às vezes precisam de um auxílio óptico, dentistas, quer dizer, a qualidade de visão realmente restabelecida melhora muito a qualidade de vida. Com relação a lentes de contato, a gente fala cada vez menos em função dessa oferta de cirurgias possíveis para correção, mas a lente de contato é uma alternativa para a pessoa que não quer mais usar o óculos, ou pelo menos não quer usar o óculos o dia todo, né? Como evoluíram as lentes de contato, o que existe hoje, que diferença faz o tipo de lente que a pessoa escolhe? Como todas as lentes evoluíram muito. Então, antigamente, na década de 80, você fervia a lente. Era uma lente rígida, as lentes iniciais de vidro, depois foram para acrílico, onde você colocava na tomada mesmo, uma aparelhinha e fervia tal a preocupação que era a lente. Então era uma lente que incomodava, etc. Hoje as lentes evoluíram até para lentes descartáveis de uso diário, quer dizer, elas são muito moles, elas são muito acessíveis, são mais baratas, muito mais baratas do que era antigamente. E para aqueles que não têm grande cuidado, ele usa a lente 24 horas depois, 12 horas depois, quando ele for dormir, ele joga fora, no outro dia abre outra lente.
Então é uma alternativa ainda bastante importante e bastante usada na oftalmologia. Você fala para aqueles que não tomam muito cuidado, né? E aí eu penso que às vezes a gente vê várias reportagens e ouve falar de pessoas que têm problemas em função do uso da lente, esquece, dorme com a lente, tem às vezes alguma inflamação no olho. Quais são os cuidados e riscos com relação ao procedimento, ao comportamento mesmo da pessoa que usa a lente? Risco é infecção, não usar da maneira correta ou usar algum produto contaminado, por exemplo. Entrar no mar com lente de contato, risco enorme. Entrar em piscina com lente de contato, risco enorme. E a gente vê isso habitualmente. Outra coisa, higiene do estojo. Muita gente às vezes esquece e não sabe, puxa, da onde que eu peguei estojo? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Onde é que todo mundo deixa o estojo da lente? No banheiro? E é o local adequado? Não, o lugar mais contaminado que a gente tem na nossa casa. É o pior lugar. Exatamente, mas são coisas que não são orientadas, entendeu? Então, muitas vezes o colega não orienta, troca o estojo de vez em quando, não deixa no banheiro, deixa no quarto. Quer dizer, faça sua higiene da mão. Tudo isso, quando a gente vê, se começa a fazer um rastreamento do que acontece, qual é o hábito desse paciente, e isso não é externado ao paciente. Então, muito também vai minha culpa do profissional que ali está adaptando. Com relação às telas, né, que é um assunto que se fala bastante e relacionado à saúde dos olhos, qual que existe mesmo um dano e de que forma o excesso de telas afeta os olhos? Na verdade, é tudo em relação ao bom senso do tempo de uso de tela. Não é só o filtro azul, a luz azul que traz. Se a gente ficar pouco na tela é uma coisa. Agora o cara fica 10, 12, 15 horas por dia, ou no seu laptop, ou no seu computador, ou na sua tela de telefone. O que acontece na tela? A gente diminui muito o número de vezes que a gente deveria piscar. Então a gente diminui isso, está provado, mais de 40% piscar. Então você começa com ardência visual, você começa a lacrimejar, olho vermelho, e é lógico que você acaba coçando o olho, que não deve, você acaba usando às vezes colírio sem indicação correta do seu oftalmologista, e isso acaba prejudicando a visão. É perigoso usar colírio por conta? Completamente. Existem colírios bastante populares no Brasil que a gente acha que são inócuos e na verdade não são inócuos, eles têm vasoconstritores. Então se for usar algum tipo de colírio sem prescrição, usar colírios de lágrimas artificiais, mas não colírios para deixar o olho claro. Todo mundo tem mania de usar os colírios que eu não vou aqui citar comercialmente, mas que deixa o olho clarinho. Clarinho por quê? Porque eles fazem o vaso fechar, eles fazem vasoconstrição, então fica claro, funciona, mas a longo tempo pode trazer grande repercussão negativa. E o que pode acontecer? Desde infecção, necrose, alterações corneanas, problemas bastante sérios. Bem perigoso, então. Exatamente. São 7h51, antes da gente ir para o intervalo, ainda falando sobre a questão da luz azul que você comentou, é bem comum hoje a gente, quando vai comprar o óculos, eles oferecerem a lente com bloqueio de lente de luz azul e também, às vezes, nos próprios aparelhos, a gente pode fazer uma configuração para tirar. Isso funciona? Funciona, ele ajuda, mas não é o fundamental. O fundamental é o tempo de exposição de tela mesmo. Não faz tanta diferença assim? Não. São 7h51, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta para continuar a conversa. São 7h53, tem participação chegando do ouvinte, o Plínio está comentando e brincando até aqui, né, que depois da entrevista decidiu que vai fazer uma nova avaliação para ver se vê a possibilidade de jogar o óculos fora, hein, fazer a cirurgia. Ele diz, o estojo meu da lente fica no porta-luva do carro. Também não é o melhor lugar, né, doutor? Não. Ele estava falando, né, sobre o hábito que geralmente as pessoas deixam, o porta-lentes, né, no banheiro e não é o melhor lugar. O Mário do Xaxim está perguntando o que é o ceratocone, pedindo para você falar um pouquinho sobre isso. Ceratocone é uma doença de fundo genético, não só hereditário, mas genético, onde que o olho ele vai ficando, a córnea, que é a tampinha do relógio que a gente falou, ele vai perdendo a forma cônica e vai ficando bicuda. Vamos usar esse termo assim chulo, mas é um termo que dá para entender bem. Então o olho ele vai ficando cônico e o paciente vai perdendo a qualidade de visão, principalmente causando astigmatismo. A grande vantagem do ceratocone hoje em dia é que tem tratamento. Antigamente a gente dizia para o paciente assim, vamos usar lente de contato, quando não der mais a gente vai a transplante. O que é importante do ceratocone é que ele ainda é a principal causa de transplante de córnea no mundo. E afeta pacientes jovens, de idade produtiva. Então quanto antes você fizer o diagnóstico, quanto antes você tratar, mais rapidamente você habilita esse paciente a voltar à sua vida normal. Como deve ser a rotina com o oftalmologista em cada fase da vida da gente? Quando nascer, tem que avaliar. Tanto é que hoje o Brasil tem o teste do ninho, é uma das primeiras avaliações que a gente tem, ou a primeira avaliação oftalmológica.
O que é importante saber é que a gente nasce com o olfato e com a visão, com o olfato e com a audição prontas, mas o olho em desenvolvimento. Então, os primeiros 6 meses são muito importantes. Então, qualquer criança que os pais notem que não acompanha direito sem o barulho, uma luz, etc., ou seja muito vesguinha, etc., seja avaliado. Isso o pediatra normalmente já está orientando e encaminhando para a gente. Então, nessa primeira fase, até os 6 meses, é importante uma avaliação. E nós só temos até o 7º ano de vida para estimular um olho. O que quer dizer isso? Às vezes a criança tem 10 graus de um lado e nada do outro. Para ela é normal, ela nunca fez um exame. E a gente só pode corrigir isso, aprender o cérebro, aprender a enxergar até o 7º ano de idade, quando tem a maturação neurológica, que a gente chama. Então, na primeira infância é importante e depois uma vez por ano. Uma vez por ano, a vida inteira, independentemente de precisar ou não de óculos. Ano e meio, 2 anos, mas tem que ser visto. O que é o teste do olhinho? O teste do olhinho é ver se o reflexo do olho ele é vermelho ou não. Existe um tumor, que é o tumor maligno mais comum em crianças, chamado retinoblastoma, que ficou famoso por causa de um casal de apresentadores, que teve o filho há pouco tempo, e que nos ajudou muito. Esses casos acabam elucidando muito, quer dizer, a população mesmo passa a questionar os médicos a partir disso. Então, esse tumor, o que muda? Quando você joga a luz no olhinho da criança, normalmente a gente vai ver um reflexo róseo. Quando esse é um tumor, ele é branco, porque a retina é branca, ele empurra a retina, que é a parte neurológica do olho, para frente. Então, esse reflexo branco mostra que não está normal. Esse é o teste do olhinho. O retinoblastoma é um câncer? É um câncer e um câncer maligno, mas se tratado precocemente tem mais de 90% de sobrevida. E ele ocorre sempre na infância ou em outras fases da vida também é possível acontecer? Sempre na infância. Eu já tive pacientes com 12, 13 anos que foram diagnosticados porque não foram vistos lá atrás. Mas ele é um tumor de infância congênito mesmo. Mas tratável? Tratável até o máximo de ter que retirar, às vezes, um olho para tratar, mas é curável. São 7h57, falando em famosos, né? Recentemente a ceratopigmentação, a tatuagem de córnea, ela virou assunto no noticiário em função de algumas celebridades brasileiras que foram para o exterior fazer esse procedimento com objetivo estético. Aqui não é permitido com esse objetivo. O que é isso, né? Que é para ficar com o olho verde, com o olho azul. E quais os riscos associados? Na verdade, cerato em latim quer dizer córnea. Outra vez a tampinha do relógio, né, que é transparente, e a gente vai lá e tatua com cores diferentes para combinar com a cor do olho do paciente. Desde que com pigmentos especiais e não com tinta de tatuagem normal, que são tóxicas. Então você pode descompensar essa córnea, ou seja, levar essa córnea a uma falência. Uma coisa importante que o paciente não pensa, a gente tem que deixar um buraco para enxergar, que é a pupila, a menina do olho. Se a gente pigmentar demais isso, no futuro vai atrapalhar para a visão, porque eu não vou mais conseguir pegar colírio para dilatar a pupila, para ver lá dentro do olho. Quer dizer, eu vou ter uma tinta cobrindo o local que eu normalmente uso numa cirurgia. Então tem que ver realmente se vale a pena todo esse risco por uma mudança, se não é mais fácil colocar uma lente de contato de cor diferente, desde que bem usada, mas não é ainda o ideal como tratamento. Mas é um procedimento que tem alguma finalidade terapêutica também ou só serve para estética? Ela foi criada inicialmente em pacientes que têm olho branco, a gente vai lá e tatua o olho para deixar socialmente o paciente apresentável. Isto sim, mas não com finalidade estética. Daí foi deturpado para a parte estética, e isso na Europa está ganhando força, Estados Unidos começando. Existe um pigmento hoje patenteado por um médico espanhol muito bom. Esse pigmento é inerte, mas eu acredito que é extremamente caro. Muito obrigada pela entrevista, quantas informações, um bom dia. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Esse é o Leon Gruppenmacher, oftalmologista, professor da Faculdade Pequeno Príncipe, também da Faculdade Evangélico Mackenzie, que veio falar sobre a saúde dos olhos. A conversa fica disponível no nosso canal no YouTube, tem News no Ar. Quem quiser link já sabe que é só pedir pelo WhatsApp. Aos ouvintes, boa terça-feira, amanhã a gente está de volta às 6:50 com mais T-News. Até lá!